Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto que nós leva o nome de Assessoria Administrativa a Pequenos e Médios Empresários. E hoje a gente vai falar sobre o custeio ABC, e a gente vai falar para vocês como que nós vamos colocar essa denominação do custeio por custeio ABC ou custeio ABC, daquela sequência de elaboração de controle de custo para os pequenos e médios empresários, né, para os pequenos e médios empreendedores. Então, a gente vai levar isso adiante, a nossa proposta inicial, já algumas aulas nós estamos falando sobre isso, e hoje a gente propõe, né, a como nós vamos dar essa dica do custeio ABC, do pequeno e médio empreendedor. Como que o pequeno e médio empreendedor poderia pensar em começar a dar o primeiro passo no controle de custos, né, sobre a metodologia do custeio ABC. É um dado muito importante para essa nossa aula de hoje. Custeio baseado nas atividades, é um custeio inovador, é um custeio contemporâneo, é um custeio que deve se pensar depois que você já tem o custeio por absorção, depois que já tem o custeio direto, é um custeio já voltado para o gerenciamento, é um custeio mais refinado, que envolve a atividade, que envolve recurso, que envolve direcionador, né, como que nós vamos direcionar o recurso para ser consumido nas atividades, tem todo um itinerário para se chegar nesse conceito. Então, o custeio ABC, ele tem como característica identificar e segregar os geradores de custos, os drivers cost, saber alocar os geradores de custos a cada produto ou serviço, saber desenvolver e implantar o sistema de custeio baseado nas atividades. Então, a gente tem tudo uma questão para se trabalhar no custeio baseado nas atividades. Primeiro, a gente coloca aqui a definição. O custeio baseado em atividades é um método que consiste em que analisa os custos indiretos. Então, este método de custeio consiste em um método que analisa os custos indiretos. Então, todas as metodologias de custeios, elas existem para alocar os custos indiretos, porque os custos diretos, eles já são alocados de maneira direta aos seus produtos. Então, não há necessidade de você colocar nenhuma metodologia de controle de custos para trabalhar com os custos diretos, porque eles são já diretamente alocados aos produtos. Ele já tem o seu mecanismo direto. E os custos indiretos sempre necessitam de uma carona para se chegar até os produtos. Então, eles não conseguem ir sozinhos, eles necessitam de uma maneira, de uma metodologia, né, de um custeio, né, de um modo de se chegar. É como se alguém tivesse que ir a um destino, a um determinado local, e não tivesse condução, não tivesse meio de locomoção. E aí necessita do quê? De uma carona, de uma forma de locomoção até se chegar àquele destino. Então, os custos indiretos são aqueles que não têm condições de locomoção de maneira sozinha, de maneira isolada. Eles necessitam de uma carona, de uma maneira, de um processo, de uma metodologia, de um método. Aí possibilita uma visão gerencial muito melhor de cada produto. Então, o custeio ABC, ele foi desenvolvido, ele foi criado, ele foi pensado com a finalidade exclusiva do gerenciamento. O custeio ABC, ele não atende nenhuma legislação, simplesmente ele está direcionado para o gerenciamento. Aí a gente coloca aqui custeio baseado em atividades, né? Que seria o sistema de custeio baseado em atividades que procura evitar as distorções causadas pelos rateios.
Então, veja, as distorções do quê? De quem? Dos custos indiretos. Já que os custos indiretos, eles não conseguem chegar diretamente aos produtos, eles necessitam de um rateio, e esses rateios sempre podem causar uma determinada distorção. Então, e aí tem um efeito equivocado no resultado lá dos custos. Para sua implementação, é necessário identificar os direcionadores de custos, que são de duas maneiras: os direcionadores de recursos e os direcionadores de atividades. Então, a gente propõe essas duas maneiras, nesses dois modos, para a gente pensar, para a gente falar sobre o custeio por atividade. Direcionadores de custos. Direcionadores de custos são aqueles que, por exemplo, eles vão direcionar os recursos até as atividades. A gente coloca como exemplo aqui a energia elétrica. A energia elétrica ela é um direcionador dos recursos. Então, o recurso é consumido por meio da energia elétrica para desenvolver uma determinada atividade. Então, assim, a gente coloca o pensamento lógico de maneira sincronizada. Direcionador dos recursos, né? O que são direcionadores dos recursos? Como, por exemplo, de novo, a energia elétrica. A energia elétrica, ela consome recurso financeiro para desenvolver algum tipo de atividade, como, por exemplo, a produção do setor moveleiro, que necessita lá, por exemplo, de uma máquina de cortar MDF. Então, aquela máquina vai cortar o MDF utilizando energia elétrica para produzir uma cadeira, uma mesa. E aí a gente coloca esse raciocínio lógico de maneira associada. E os direcionadores? Então, a gente tem dois tipos de direcionadores. Direcionadores de recursos, ou direcionador dos custos e recursos, e os direcionadores de atividades. São dois tipos de direcionadores. Voltando, novamente, o direcionador dos custos ou dos recursos, eu coloco, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica, né, ela consome recurso financeiro. Essa energia elétrica, ela é utilizada para desenvolver uma atividade. Então, eu tenho atividade A, atividade B, atividade C, e essa atividade, ela pode ser direcionada por um outro direcionador. Como, por exemplo, a atividade ela pode ser direcionada pelo tempo. O tempo que se leva para executar uma determinada atividade. E aí eu coloco dois tipos de direcionadores. Direcionador dos recursos, a energia elétrica. Direcionador das atividades, o tempo. Né? Então, aí a gente coloca a definição. Direcionador de custos e recursos seria o quê? O que eles fazem? Eles identificam a maneira como as atividades consomem recursos para custear as atividades. Direcionador dos custos das atividades identificam a maneira como os produtos e serviços consomem as atividades, como que eles desenvolvem as atividades. Vantagem do custeio baseado em atividade. Proporciona transparência ao processo de contabilização, pois identifica itens e estudos que estão consumindo mais recursos. Fornece subsídio para a gestão econômica e financeira. No caso de uma atividade, não agrega valor ao produto, ou, no caso, no caso da atividade, não agrega valor voltando aqui, proporciona transparência ao processo de contabilização, pois identifica itens em estudo que estarão consumindo mais recursos. Fornece subsídios para a gestão econômica e financeira. No caso de uma atividade, não agregar valor ao produto. O que é uma atividade que não agrega valor ao produto? Eu posso colocar aí uma atividade, por exemplo, dentro do processo produtivo,
que seria algo, um tempo gasto de maneira improdutiva, né? Seria o tempo que o servidor deveria estar fazendo uma atividade produtiva e ele não faz. Ele vai gastar esse tempo com uma outra atividade não produtiva. Seria uma atividade não produtiva? Aquela que não agrega valor ao produto, aquela que não diz respeito à produção, né? No caso de uma atividade não agregar valor ao produto, ou agregar baixo valor de custo, possibilita a sua eliminação ou a sua revisão de processo. Então, a grande vantagem do ABC é de que ele vislumbra, ele faz enxergar aquele recurso que está sendo consumido de maneira ineficiente, de maneira, ele poderia otimizar mais esse recurso, né, que está sendo consumido, para que pudesse ter um resultado ainda mais eficiente. Vantagem do custeio baseado em atividades. Possibilita informações mais fidedignas, auxiliando a tomada de decisões, a maior adequação às empresas de serviços, porque as empresas de serviços, elas têm uma dificuldade maior no controle de custeio, tendo em vista sempre que ela mexe com aquilo que o serviço é algo que não se toca. O serviço é algo, é uma prestação de serviço, mas ele não produz algo concreto, né? Um objeto que eu possa tocar. Então, o serviço, ele é visto, mas ele não é tocado. O serviço, ele é sentido, mas ele não é tocado. Um serviço de limpeza. A gente sente pelo cheiro, a gente sente pelo bom-estar, pela limpeza do local, só que não se toca. Serviços de uma prestação de serviços, por exemplo, colocação de vidros. Então, você vê, né, aqueles vidros colocados, né, você toca o vidro, mas você não toca o serviço que foi feito para colocar aqueles vidros no seu devido lugar. Auxilia para o acompanhamento e controles internos e proporciona melhor visualização dos fluxos. Então, vejam aqui. Desvantagem do custeio baseado em atividades. Necessita de um adequado e eficaz sistema de informação, geralmente desenvolvido pela própria empresa. Isso requer profissionais qualificados para desenvolvimento e acompanhamento do sistema. Então, veja, o sistema de custeio, ele requer pessoas qualificadas. Necessita também pessoal competente, qualificado, experiente, em quantidade suficiente para a implantação, o acompanhamento e a manutenção do sistema. Existe também um sistema de informação que seja possível visualizar todas as atividades. Há necessidade de revisão constante, sempre há necessidade de um ajuste. Existe maior custo ou menor desembolso financeiro, né? Ele exige um investimento maior, o sistema tem ele sim. Aí a gente vem pelas etapas. Quando eu penso em implantação do custeio ABC, identificar e relacionar as atividades, atribuir os custos às atividades, atribuir o custo das atividades aos produtos, que são os direcionadores das atividades. Primeiro, identificar e relacionar as atividades. Relacionar todas as atividades que agregam valor e que são necessárias para a criação e oferta de determinado produto ou serviço. Atribuir custos às atividades. Etapa de realização do levantamento dos seus custos. Atribuir o custo das atividades aos produtos, direcionadores e atividades. Realiza a alocação do custo de cada atividade aos produtos e serviços ofertados. E aí a gente tem, né, alguma questão do estudo de caso, e assim a gente finaliza o tema de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o custo padrão. Tá? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima aula.